Tudo bom, gente? Então, eu sou o professor Álvaro Ramos e eu vou seguir hoje com a minha análise do crescimento dos casos do Covid-19 aqui em Porto Alegre. Hoje é dia 17 de abril e os dados vão estar atualizados até ontem, até o dia 16 de abril. Então, vamos lá. Aqui a gente tem o gráfico total desde o dia 8 de março até o dia 16 de abril da evolução dos casos de Covid aqui em Porto Alegre. E a gente vai fazer essa análise meio que semanal, então marquei esses pontos aí de semana em semana. E aqui estão os valores propriamente ditos. Então, dia 19, 63 casos, 26, 135, dia 2 de abril, 259, dia 9 de abril, 313 e dia 16, ou ontem, 365 casos confirmados. Aqui a gente tem o aumento semanal, tanto em valor absoluto quanto em valor relativo. E lembrando que no caso de epidemia, o valor relativo, o percentual, é o que mais importa. Então a gente viu aqui que nessa última semana, de 9 a 16, a gente teve um aumento bem baixo, 17%, até agora o menor aumento relativo que a gente teve, também foi o menor aumento em valor absoluto. Mas, enfim, eu quero chamar a atenção nessa região, nessas duas últimas semanas, que a gente sabe que teve aqui, dia 11 de abril, a Páscoa, né? E todo mundo ficou preocupado, ficou vendo as notícias que nesses dias que antecederam a Páscoa aqui, desde o dia 8 até ali o dia 11, né? Aliás, a Páscoa é 12 de abril, a gente viu um acréscimo no número de pessoas na rua, principalmente aquelas aglomerações no mercado público aqui de Porto Alegre. Então eu quero falar um pouquinho sobre esse período aqui de 4 dias e sobre como ele vai impactar, ou será que já impactou. Então, primeiro, fazer uma timeline aqui. Digamos que hoje uma pessoa teve a exposição ao Covid-19, né, a uma pessoa infectada com Covid-19. Vamos ver o que acontece. Demora mais ou menos 5 dias o período de incubação da doença, ou seja, nesses 5 dias a pessoa ela não vai estar apresentando nenhum sintoma da doença e na maior parte desses 5 dias, ainda não se tem certeza qual é o pedaço, mas na maior parte desses 5 dias ela também não vai estar transmitindo a doença. Agora, quando passou de 5 dias, começa a apresentar sintomas ou não, também pode ser que ela seja um paciente assintomático. Então, depois de 5 dias pode começar já a infectar, sem saber que está com a doença, sem ter a mínima noção de que ela está infectada e que está infectando outras. Então, isso daqui, esse ou não aqui é a grande dificuldade do controle do Covid. Mas vamos fingir que o paciente está apresentando sintomas. Então, demora entre 2 e 3 dias para esses sintomas virarem graves, se o paciente for desenvolver um caso grave ou agudo do Covid-19. E esses dois casos, graves ou agudos, são os casos que a gente testa aqui em Porto Alegre. Esses números que eu estou trazendo são desses dois tipos de caso. Então o paciente desenvolveu sintomas graves e ele tem que procurar ajuda médica, porque nesse ponto ele já está precisando, já está com dificuldades respiratórias. Quando ele vai procurar a ajuda médica, ele é testado para Covid-19, se ele tiver com esses sintomas de síndrome respiratória aguda grave. Então aqui, nesse dia aqui, ele vai ter esse teste para o Covid-19. Esse teste ele demora aí entre 1, 2 dias, talvez um pouquinho mais em alguns casos, para ter o resultado do teste. Então aqui a gente coloca na nossa linha do tempo entre 1 dia e meio, 2 dias para ele ter o resultado desse teste. Com o resultado positivo, digamos, tem a notificação do órgão de saúde competente. E essa notificação vai atualizar o número total de infectados na data em que ele buscou a ajuda médica, no dia que teve a coleta para o teste do Covid-19. Então a gente vê aqui que entre a exposição do paciente e o dia final, onde saiu o resultado, vai variar em média aí de 7 a 10 dias, desde que teve a exposição até a pessoa ficar sabendo que está ou não com o Covid-19. E essa atualização
dos sintomas na notificação do número de dados vai ser nesse dia. Então, de 6 até 8 dias é que a gente vai ver a curva aumentar, mas a gente só vai ver a curva aumentar entre 7 e 10 dias depois, porque é só aqui que eles atualizam de 6 a 8 dias. Pode ser que tenha, aliás, vários casos eles conseguem atualizar do dia anterior, o teste sai rápido, mas isso daqui é uma média razoável de se esperar. Então, voltando lá para o nosso gráfico, a gente viu que se foi aqui nesse período as aglomerações, então começando aqui no dia 8, mais 6 dias é dia 14. Então, aqui é que poderia começar a ver a mudança do número de casos em Porto Alegre. Só que essa mudança ela não necessariamente vai ser observada no dia 14, porque a gente tem até ali o dia 21, que aqui seria o dia 11 de abril, mais 10 dias, para atualizar nesse período desses 4 dias. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Essa semana aqui, do dia 9 ao dia 16, entre aspas, ela ainda não acabou. A gente ainda tem esses 2 últimos dias para visualizar, para ver o que vai acontecer. Dia 21 de abril a gente já vai estar com uma segurança sobre essa semana. E a gente vai poder dizer se teve um aumento significativo nessa semana do dia 9 ao dia 16, referente a esse período aqui onde as aglomerações aumentaram. E então essa semana aqui a gente teve um aumento baixo, mas ainda não dá para ter certeza. Mas com certeza não foi um aumento tão grave quanto nessas semanas anteriores aqui. Se aqui está dizendo 17%, mesmo que daqui a pouco a gente aumente o número total de casos confirmados para dia 16, por exemplo, com certeza não vai ser o dobro disso daqui, vai estar ainda sob controle o número de novos casos do Covid-19 aqui em Porto Alegre. Mas, então, é isso. Ficar em casa quem puder, quem não puder, se cuida, usa EPI, usa álcool gel, usa máscara. Máscara é essencial e tem que usar a máscara direitinho, não adianta usar a máscara todo errado, tá, pessoal? Então, cuida isso daí, se cuida, cuida do outro e até a próxima.